Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. A conversa de hoje é sobre o pedido de cassação do mandato do deputado do MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, ex-ministro do governo Bolsonaro, que anda dando uma série de entrevistas nos meios de comunicação do Sul e Sudeste defendendo o fim do isolamento. Ele diz que o isolamento não vai preservar uma única vida nesse país, vai sim quebrar a economia. Isso teria sido motivo para dois deputados do PSOL, a deputada Luísa Erundina e o deputado Ivan Valente, protocolassem junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados o pedido de cassação do deputado Osmar Terra por quebra de decoro. Antes, porém, de entrar nesse tema, eu queria agradecer aos quase 2.000 inscritos aqui do canal, queria pedir a você, caso não tenha se inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois bem, o deputado Osmar Terra, ele tem assumido uma bandeira, uma defesa de que o isolamento não vai preservar nenhuma vida, que vai quebrar a economia. E ele anda dando uma série de entrevistas nos meios de comunicação do Sul e Sudeste. Eu tive a oportunidade de ouvir uma dessas entrevistas na rádio Band. Essa entrevista, para mim, ela é recheada de falhas técnicas do deputado, que é médico também, e diz que ouviu importantes epidemiologistas e importantes infectologistas do Brasil nessa defesa. O curioso é que esses importantes epidemiologistas e infectologistas não aparecem com a mesma defesa, apenas o deputado, que é médico, aparece com esse tipo de defesa. E eu elenquei aqui alguns pontos que eu queria abordar, não todos, porque eu não consegui inclusive terminar de ouvir a entrevista, porque me incomodou profundamente a abordagem ideológica que o deputado médico dá a essa causa. O repórter começou perguntando se o governo não tinha duas teses em relação a isso, porque alguns membros do governo defendem o isolamento social, basicamente encabeçados pelo ministro da Saúde, o Mandetta, e outros, para agradar o presidente, defendem o fim do isolamento. Tá? E aí o deputado já começou mal, porque ele já começou dizendo que o governo tem apenas uma tese, que é a tese do presidente. Tá? Então já começou mentindo, porque está claro e evidente que tem duas teses, tem duas posturas, tanto que o Mandetta ontem quase que foi demitido, e não foi demitido apenas por pressões vindas de todos os lados, inclusive da ala militar que apoia o presidente Bolsonaro. Tá? Bom, um outro ponto que ele aborda é que esse vírus, na opinião dele, é muito menos letal que o vírus H1N1. Mas a questão toda não reside na letalidade do vírus. Porque se você for observar números, de fato a letalidade desse vírus, desse coronavírus, tende a ser menor do que o do H1N1. O problema é que todos os países do mundo que negligenciaram os cuidados com o coronavírus, em função dessa perspectiva da baixa letalidade, o vírus mostrou um outro lado, que é o lado de se espalhar muito rapidamente e causar sobrecarga nos sistemas de saúde, ou seja, colapso nos sistemas de saúde. Nós estamos vendo isso na Itália, na Espanha, na Inglaterra, inclusive com o emblemático caso do Boris Johnson, que no início fez pouco caso do vírus, inclusive visitou hospitais apertando as mãos das pessoas, dizendo que não era um vírusinho que ia impedir dele apertar a mão das pessoas, e tá aí o Boris Johnson com a doença numa UTI, para poder tentar sair vivo e continuar o seu trabalho de primeiro-ministro na Inglaterra. Então, quer dizer, não é o fato do vírus ser pouco letal, é o fato de que o vírus se espalha muito rapidamente e em alguns grupos de risco ele causa um impacto tão grande na saúde que as pessoas em estado grave, ao procurar o sistema de saúde, terminam sobrecarregando esse sistema de saúde, aumentando inclusive a mortalidade natural do vírus. Um outro ponto que ele abordou é que a imprensa está fazendo pânico, está causando pânico na população. Na verdade, a imprensa está abordando o tema porque é o tema do momento,
o vírus paralisou as economias mundiais e a imprensa está dando uma cobertura, tá, no sentido de alertar a população e manter a população informada em relação à evolução dessa pandemia. Tá? Um outro ponto, quando o repórter fala do estudo do Imperial College, aí ele foi bem enfático, que os dados vão desmoralizar a equipe do Imperial College. O Imperial College é um dos centros de pesquisa mais renomados do mundo. É óbvio que modelagem estatística para avaliar um vírus da complexidade do coronavírus que está no mundo inteiro afetando faixas etárias diferentes, populações com graus variados de saneamento, de desenvolvimento humano, enfim, é muito complexo. Mas o estudo do Imperial College fundamentalmente alertou ao mundo para a necessidade de levar a sério a pandemia de coronavírus, que ela teria um potencial de causar uma mortalidade absurda na população humana. Nisso, o Imperial College foi muito eficaz em dar esse alerta. Quem não seguiu esse alerta, por exemplo, Donald Trump, está aí os Estados Unidos, Nova York, praticamente sitiada por conta de um vírus. Um outro ponto que me incomodou profundamente na fala do ministro é o fato de que ele tenta comparar a Itália com o Brasil em dizer que na Itália, quando houve o confinamento, as pessoas assintomáticas foram ficar dentro das suas casas com os idosos e foi isso que aumentou a mortalidade. Na verdade, a Itália dormiu no ponto, a Espanha dormiu no ponto, a Inglaterra dormiu no ponto em iniciar os procedimentos de isolamento social, não acreditando no potencial do vírus. Quando foram fazer esse isolamento, o vírus já tinha se alastrado numa quantidade muito grande. O Brasil também dormiu no ponto. Em janeiro, nós já alertávamos aqui no canal para a necessidade de adoção de planos de contingência, tanto na saúde como na economia. Isso não foi feito. E aparentemente não foi feito de propósito, porque o Guedes, inclusive, conseguiu aprovar, ou está conseguindo aprovar, uma emenda à Constituição para ajudar os bancos e as grandes empresas nesse momento de crise. Então, quer dizer, eu nem consegui terminar de ouvir toda a entrevista do Osmar Terra, porque ela é recheada de um viés ideológico, nitidamente para agradar o presidente da República, com algum interesse. Quem sabe de ser nomeado ministro da Saúde, o que quase aconteceu ontem, não aconteceu por pressões de todos os lados, como eu já disse. Mas é muito importante que nesse momento a gente desenvolva o seguinte raciocínio. Se os números no Brasil não forem os números que foram projetados pelo Imperial College, isso se deve unicamente ao isolamento social. O Brasil é um país de características muito diferentes da Europa. Nós temos pouco saneamento, nós temos aglomerações humanas importantes nas favelas do Rio, nas favelas de São Paulo, em bolsões de pobreza no Nordeste. Muitas vezes nós temos famílias de 10, 12 pessoas que convivem num único cômodo, numa casa de 2 cômodos, e uma pessoa saindo para o trabalho, pegando essa doença e retornando, isso vai ser um problema muito grave para o nosso Brasil. Nós estamos começando agora a ascensão da curva epidemiológica do vírus no Brasil. E o Osmar Terra já dizia que esse vírus ia matar no máximo 700 pessoas no Brasil. Nós já vamos no início da curva com quase 700. Então vai passar muito da estatística e da previsão que ele utiliza. Então não vamos levar em consideração essas entrevistas do Osmar Terra, porque, repito, elas estão recheadas de uma ideologia barata, uma ideologia que vai contra tudo aquilo que a ciência, que grupos e grupos do mundo inteiro estão apregoando. Não é possível que o grosso da ciência mundial, a nata da ciência mundial esteja equivocada e o Osmar Terra e o Bolsonaro estejam certos, corretos. Repito, é o isolamento social que está acontecendo no Brasil que vai garantir que o número de mortos e o número de infectados nesse país seja menor. Eu queria apenas, para finalizar esse vídeo, que o Paulo Guedes pudesse cumprir a promessa de entregar 40 milhões de kits de diagnóstico para a Covid-19 ao Ministério da Saúde, como ele prometeu na semana passada.
Esses kits serão fundamentais para que o Ministério da Saúde possa mapear adequadamente a doença, porque nós temos relatos de pessoas que estão internadas com suspeita de coronavírus e que não têm o diagnóstico ainda. Nós temos relato de pessoas que já foram enterradas e que as famílias não sabem se morreram de Covid-19 ou não, porque os testes não foram feitos. Então, com isso, as estatísticas ficam completamente comprometidas. Então, Paulo Guedes, fala com aquele teu amigo, que você disse que tem um amigo lá que vai oferecer, vai conseguir ofertar ao Brasil 40 milhões de testes, ofertar não, vender. E traz esses testes, 40 milhões por mês, durante 3 ou 4 meses, que o Mandetta vai saber muito bem o que faz com esses testes para que a economia possa começar o quanto antes a voltar a girar. É isso que a Coreia do Sul está fazendo. Por isso que a Coreia do Sul tem a menor mortalidade e está na frente de todos os outros países nessa pandemia. Essa é a minha contribuição de hoje. Um forte abraço e, se puder, fique em casa. Se puder, mais ainda, não pegue empréstimo em banco.